Quero convidar a igreja para estar abrindo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nós leremos os versículos de 13 a 15. Romanos, capítulo 10, de 13 a 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15, e o texto nos diz o seguinte: Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Meus amados, nesse momento de oração por missões, de envolvimento com missões, de esforço para fazer missões, nós estamos pensando aqui na principal, não a única, mas a principal missão da igreja cristã. A nossa principal missão é proclamar o Evangelho de Cristo. E nós podemos fazer essa proclamação de várias maneiras. Nós podemos proclamar o Evangelho falando, cantando, através de uma peça teatral, através de um número musical também, cantando, louvando, adorando. Podemos proclamar o Evangelho escrevendo livros, usando a internet, usando todos os recursos que estão ao nosso dispor para falarmos da palavra de Deus. E hoje em dia, principalmente, há tantos métodos de evangelização que o crente se torna indesculpável com respeito ao trabalho de pregação do Evangelho, ao trabalho de missões. E o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesse momento, nessa nossa meditação sobre missões, o tema é missões e eu com isso. Sim, você pode se perguntar, missões, ok, mas e eu com isso? O que eu tenho a ver com missões? O que o Senhor quer fazer através da minha vida diante de um trabalho tão imenso, tão extenso, como é o trabalho missionário envolvendo o alcance do mundo inteiro? Ora, por mais capacitado que eu seja, eu não posso sozinho abraçar o mundo inteiro. Como que eu posso colaborar, fazer a minha parte para que o evangelho seja pregado até os confins da terra? É claro que o nosso principal objetivo é começarmos de onde nós estamos. Então, se vamos pregar o evangelho, eu preciso primeiro ser um farol desse mesmo evangelho para a minha família inicialmente. Quais são os meus familiares? Quais são esses meus familiares que não têm ainda uma experiência de salvação com o Senhor Jesus? Quais são aqueles que precisam ser alcançados por esta palavra que um dia me alcançou, que um dia me trouxe a bênção da salvação? É mister que estejamos atentos a isso e atentos para a pregação do Evangelho, primeiro onde eu estou plantado. Na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no estado onde eu moro. E Deus vai ampliando os meus horizontes, Deus vai ampliando o alcance da pregação que eu faço. E Deus vai abençoando e fazendo crescer essa mensagem
a ponto de fazer o coração de muitos borbulharem pelo Evangelho, desejarem o Evangelho, quererem essa palavra de vida, de paz, de tranquilidade, de bênção e de salvação. Essa luz como holofote de grande potência que alcança as trevas do coração humano que precisam dessa mensagem. Agora é interessante que esse texto aqui fala sobre uma lógica. A lógica da salvação, a lógica da pregação. Porque, é claro, se eu preciso pregar o evangelho é porque alguém precisa ouvir. E se alguém precisa ouvir, é preciso que haja uma cadeia. E essa cadeia é apresentada aqui no versículo 13. Veja só. No começo, aqui no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que é preciso fazer para que alguém alcance a salvação? O que é preciso acontecer para que essa pessoa receba a salvação? Em primeiro lugar, ele precisa invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é chamar por Jesus. Ele precisa perceber o seu estado de completa incapacidade para alcançar a própria salvação, para produzir a própria salvação. A pessoa precisa compreender o quanto ela está dependente de Cristo. E o quanto sem Jesus essa pessoa não consegue caminhar, não consegue andar. E então essa pessoa percebe o vazio do seu coração, percebe a luta interna que ela trava para poder encontrar sentido para a sua vida nesse mundo. Porque não se engane, o que mais leva as pessoas a entrarem em desespero é o sofrimento sem sentido. Não é nem tanto assim o sofrimento puro e simples, mas é o sofrimento que não percebe o sentido de acontecer. São as trevas onde a pessoa anda no escuro, tateando, tentando achar algum tipo de caminho, algum tipo de momento em que ela possa perceber: olha só, agora eu encontrei o motivo do meu viver. E esse tipo de angústia é que leva a pessoa a perceber-se incapaz de encontrar sozinha a própria solução da sua vida. Então, nesse momento, essa pessoa reconhece: eu preciso de ajuda. E como eu vou alcançar essa ajuda? Ele precisa ouvir o Evangelho para que ele entenda que há uma solução, há um caminho, há uma saída. Ele precisa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa bênção nós já tivemos ao longo da vida. Muitos de nós que estamos aqui já invocamos o nome do Senhor. Alguns há 20 anos, 10, alguns há pouco tempo, há um ano atrás. Alguns estão constantemente invocando o nome do Senhor ao longo do seu dia a dia, porque reconhece a dependência de Deus a cada segundo do seu dia. Mas então, a lógica começa a funcionar. Porque para alguém poder invocar o nome de Jesus, ele precisa ouvir. Ele precisa saber que ele tem essa saída, que ele tem esse caminho. Para que a pessoa possa, então, invocar o nome, ela precisa ver a fé nascendo na sua própria alma, no seu próprio coração. E essa fé nascente na sua vida, ela só vai acontecer se essa pessoa ouvir a proclamação do Evangelho, ouvir a exposição da palavra de Deus. Então, quando ouve, percebe a saída, percebe a solução e já sabe o nome de quem vai invocar, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, estamos chegando
daqui a pouco, daqui a alguns dias, na semana chamada Santa, na Páscoa. Já tem programações no cinema, já tem um desenho animado sendo prometido aí sobre a vida de Jesus, sob a ótica de Charles Dickens, aquele famoso escritor inglês. É um desenho, uma obra de ficção, mas envolvendo, contando toda a história de Jesus. Tudo por causa da Páscoa. Tudo por causa da semana chamada Santa. Nesse período é um período propício onde as pessoas se lembram de Jesus. No Natal deveriam se lembrar também, mas se lembram menos. Mas na época de Semana Santa, as pessoas se lembram de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. É um momento especial para você pregar o Evangelho. É um momento especial para você falar do amor de Deus pela humanidade, a ponto de Ele próprio providenciar a única saída para o nosso maior problema, para a nossa maior dificuldade, que é a nossa separação, a nossa inimizade que tínhamos com o nosso Criador, com o nosso Deus. O maior problema da humanidade tem solução, e uma única solução, e essa solução tem nome, é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Então as pessoas precisam ouvir essa mensagem, como você foi alcançado um dia, como eu fui alcançado aos 13 anos de idade numa programação infantil. Uma programação infantil feita pela Igreja Congregacional de Vila Paraíso. Quando eu tinha 13 anos de idade. Agora, mês que vem eu faço 50. Você faz as contas aí. Né? Eu não tenho por que enganar a minha idade, né? Eu já sei que eu já passei de Bagdá, né? Não preciso enganar ninguém. Vou enganar quem, né? Já casei, né? Márcia já me ama, então já está tudo certo, né? Não preciso enganar a minha idade. Mas aos 13 anos, o grupo de irmãs, numa classe de 5 dias, feita pela Igreja Congregacional de Vila Paraíso, lá no bairro onde eu morava com os meus pais, no Porto Velho, eles fizeram um trabalho nessa classe de 5 dias. E como é que Deus trabalha? Nesse período, eu já gostava de ler e tinham lançado recentemente, distribuído gratuitamente pelos Correios, o livro Força para Viver. Não sei se alguns aqui se lembram. O livro Força para Viver. Eu já estava sendo evangelizado, né, nessa classe de 5 dias. Quando eu soube, eu fiz logo meu cadastro, recebi o livro em casa, li o livro de cabo a rabo e me converti. Me converti ali, lendo o livro Força para Viver, falando sobre até craque de futebol, que eu não gosto muito, mas estava lá, a turma do futebol lá se convertendo, e eu li aquilo. Me converti na pregação infantil, nesse trabalho infantil, com 13 anos de idade. A luz chegou à minha família, através dessa programação, alcançando primeiro eu e meu irmão Vinícius, depois meu irmão Leandro era neném ainda, depois ele cresceu, também já nasceu em lar evangélico, teve a sua experiência com Cristo também. A luz de Deus chegou na minha família. Essa bênção também pode acontecer na sua vida, desde que você esteja recebendo a proclamação do Evangelho e sabendo que no nome do Senhor Jesus você pode alcançar a salvação. Mas e agora? E se você, depois de convertido, depois de salvo, já feliz, leve e faceiro, acaba por aí, você já está feliz e pronto, é isso aí, é para isso que você está aqui? Não. Agora é o seu dever levar essa mensagem que trouxe vida eterna para você, que trouxe salvação, que trouxe felicidade nessa vida. Agora você precisa levar essa mesma mensagem pelas ferramentas que você tiver, pelos caminhos que você puder. Você tem que levar essa mensagem a muitas pessoas. E você vai fazer isso porque você sabe, como diz aqui no versículo 14, novamente,
a lógica da pregação, versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Como o incrédulo poderá invocar se não pode crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja o que interessante o apóstolo Paulo diz sobre essa lógica. Ele está dizendo aqui que nessa lógica, para ser salvo, para alguém ser salvo, primeiro é preciso crer. Mas para crer, é preciso ouvir. Para ouvir, precisa que alguém esteja pregando. E para alguém pregar, um grupo de irmãos precisa enviar esse alguém, esse pregador. Então é preciso que haja o pecador para ouvir, o pregador para pregar e a mensagem a ser pregada para que haja o resultado da evangelização. E nessa lógica em cadeia que Paulo está apresentando aqui, uma chave puxando a outra, nessa lógica em cadeia, nessa ação de pregação, a gente vai estar, então, tomando a consciência de que é nosso dever, é o nosso trabalho fazer missões. Portanto, para o crente comprometido com a obra de Deus, para o crente que é abençoado e que quer ser abençoado por Deus, ele também tem que fazer o seu papel de ser bênção para outros. O crente não somente vai receber a bênção, vai se refastelar pela salvação espiritual na festa dos céus que acontece quando o pecador se converte. Ele vai se alegrar, ele vai ser feliz, ele vai conduzir a sua vida agora com um propósito muito bem definido. Mas, além disso, ele agora é coparticipante da obra de Deus. Ele é missionário. Seja o missionário dedicado full time o tempo todo, seja o missionário no seu tempo em que ele está no trabalho, na família, na escola, no seu serviço, fazendo alguma coisa, fazendo o seu bico, ele faz o trabalho e ele prega. Ele convive com a família e ele prega. Ele tem um lazer com os familiares, com os filhos e ele prega. Em todo momento, o crente está pregando o evangelho. Porque essa é a sua missão de vida. Essa é a sua alegria. Esse é o seu prazer. O prazer de falar sobre a obra de Deus. Missões, portanto, não é uma atitude opcional do crente comprometido. Missões é uma necessidade vital. Porque quanto mais pregarmos o evangelho, mais pessoas serão alvo dessa mensagem, poderão se converter, e com isso nós estamos apressando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, fazer missões é uma atividade vital da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E você pode fazer missões indo propriamente, se você tem esse chamado, se você tem essa vocação para fazer missões, para encarar de frente um campo missionário, às vezes até hostil à fé cristã. E eu digo para você, não venha se meter com missões assim, transculturais, aquelas missões hardcore, sem que você seja chamado e esteja preparado para isso. Porque senão a coisa pode ficar feia para o seu lado. Tem que ser chamado, e se você é chamado, tem que se preparar, tem que fazer um curso preparatório, tem que ter um trabalho numa agência missionária para você tomar ciência do que você pode fazer. Então, com o seu chamado, com o envio da igreja, com o seu preparo, em nome de Jesus você vai trazer grandes almas para o reino de Deus. Uma grande quantidade de muitas almas para o reino de Deus.
Você vai estar cumprindo o seu chamado. Não é oba-oba, não é ir de qualquer jeito. É você levar à frente um chamado real, concreto, comprometido que Deus fez com você. Mas tudo tem o primeiro passo. Você também pode começar a ajudar a fazer missões e a fazer o seu papel evangelizando no seu bairro. Você pode participar primeiro do grupo de evangelização que nós estamos preparando aqui, o Grupo Alcance. Nós temos um trabalho, o Trabalho Alcance, onde vamos alcançar todo o nosso bairro. Já mapeamos as casas, já mapeamos também as instituições comerciais aqui do bairro. Nós temos um grande desafio, trazer a abordagem evangelística para todo esse bairro. Se você quer fazer missões, começa por aí. Começa na sua família, começa no seu bairro, começa nos trabalhos e oportunidades que a igreja vai estar oportunizando para você. Se você tem esse chamado em nome de Jesus, você começa pequeno, se prepare, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. E olha que interessante, o texto de Romanos, eu quero trazer esse último argumento aqui, já chegando às partes finais da nossa mensagem. O texto aqui no versículo 15, ele diz: E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. No começo desse culto, eu li esse versículo da onde Paulo retirou essa ideia. Isaías capítulo 52, versículo 7, fala literalmente isso. Porque no mundo antigo, as pessoas tinham dificuldade com o transporte. Existia o transporte, mas era com camelos, era com burros, com jumentos, eram assim. Raramente tinha cavalo envolvido. Tinha que ser um país, um império muito grande, muito rico, para ter o cavalo. Mesmo o Império Egípcio só foi conhecer o cavalo depois de muito tempo. A grande questão é, os mensageiros do rei cobriam grandes distâncias, correndo descalço muitas vezes, naqueles chãos pedregosos, machucando os pés. Ele não tinha muito tempo para ficar tranquilo. Ele tinha uma mensagem importante de um rei. Às vezes é uma notícia atualizada de uma guerra. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Era tudo feito a pé. E tinha que cobrir grandes distâncias, correndo, com pés descalços, pisando mal nos chãos irregulares do mundo antigo. Com pedra, com espinhos, com até cobras ou escorpiões peçonhentos no meio do caminho. Era um risco. E quando esse mensageiro do mundo antigo chegava no destino, pegava fôlego e conseguia transmitir a mensagem com fidelidade, tudo de cabeça, as pessoas que recebiam as boas notícias da guerra, do estado, da família, quem recebia a boa notícia tinha esse provérbio: quão bonitos, quão formosos são os pés dos que trazem notícias boas. E o contrário também era conhecido. Que pés horríveis, porque trouxe uma notícia terrível para mim. Nós dizemos aqui no Brasil que as más notícias vêm a cavalo, enquanto que as boas notícias vêm devagar, né? Vêm andando, vêm a pé. O fato é que os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, eles são considerados os pés mais formosos daqueles que já pisaram nesse mundo. Se você prega o Evangelho, você é elogiado, você torna a vida de muitas pessoas vidas felizes, porque você está levando a maior notícia que as pessoas poderiam ouvir. Eu não sei se você tem unha cravada no seu pé. Não sei.
Vai que tem, né? Como é que andam os seus pés aí? Eles podem ser bonitos, além do que a pedicure. Eles podem ser bonitos se você pregar o evangelho para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que nessa noite você possa ser considerado por Deus alguém que tem os pés formosos, que tem a fala abençoadora de quem prega o evangelho para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E você tem a coragem, até mesmo, de estar disposto a machucar os seus pés para cumprir a sua missão. Porque pregar o evangelho pode ser árduo ou pode ser difícil, mas é essencial para a vida e para a salvação de muitas pessoas. Que em nome de Jesus, todos nós, inclusive eu, todos nós possamos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, sermos considerados pés bonitos que pregam o Evangelho do Senhor Jesus.